Vamos. Suzy, como anda o seu relacionamento? Nossa. Assim, tá bem, mas eu acho que todo relacionamento tem seus altos, seus baixos, né? Essa semana eu tava pensando sobre relacionamento, sobre o meu, e eu lembro que no começo a gente discutia bastante por coisinhas bestas, sabe? Mas com o passar dos anos a gente foi aprendendo a lidar um com o outro, com as manias. Sim, acho que no começo, todo começo de relacionamento é desafiador, né? Porque você não conhece bem a pessoa, não sabe, os comportamentos são diferentes, os hábitos são diferentes. Então fica meio difícil ali no começo pra conciliar tudo. E pra falar sobre relacionamento, a gente trouxe um casal que é muito família, que ama viajar e que gosta aí de muitas aventuras. Ela é designer gráfica, gosta muito de PNL, assuntos sobre desenvolvimento pessoal e tudo que envolve fitness. Tem um lifestyle, um Instagram cheio de lifestyle muito legal. Ele, empresário, dono de uma rede de escola. E hoje estamos com Nevelyn Saito. Guto Aguiar. Muito obrigada! Uma coisa, gente. Muito bom, muito bom. Eu fiquei na dúvida, já começou. Muito obrigada, que a gente tá fazendo um estilo diferente de podcast. A gente já queria entrar com algo assim, sabe? Sobre o tema, falar um pouquinho das pessoas, né? No nosso ponto de vista, assim, também, né? Legal. Sim, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite, por estarem aqui, né? Tirar Disponibilizar um tempinho de vocês pra vir aqui bater esse papo com a gente. Thank you very much. Obrigado pelo convite. It's a pleasure. Vocês falam inglês já? Não. Eu me viro. A Suzy sim, eu fiquei outro dia vendo ela conversar, Nossa. eu falei, eu preciso falar assim. Então você vai ter que treinar agora porque ele falou que vai fazer um mix. Meu Deus, não pode? Senão eu vou ficar boiando aqui, gente. Então, e hoje a gente vai falar sobre relacionamento. Vocês têm aí um relacionamento bem duradouro. Pra vocês, assim, o que é ter um relacionamento saudável? Eu tomo água, acho que ele tomou água só pra não falar, entendeu? Pra deixar pra mim. Tipo, a gente vai fazer 19 anos de casada agora em agosto, né? Legal. A gente sempre, tipo assim, às vezes as pessoas acham que um casal saudável é que não briga ou que dá tudo certo. Não, a gente tem aqueles atritinhos, mas nada de... A gente faz 19 anos de casada e a gente dormiu uma vez separado, brigado. Né? Não cada um para um canto, mas uma vez de 19 anos. Nossa. Então a gente sempre foi de respeitar um outro e eu acho que isso que é a chave, sabe? Eu acho que o respeito e o amor, né? Sim. Eu respondi, Na será? verdade, sim. Respondeu. Mas o que a gente sempre tem que pensar é o seguinte. Tudo que você quiser construir na vida, não interessa o que você vai construir. Você quer construir um relacionamento duradouro? Top. Você quer construir uma carreira incrível, uma empresa incrível, independente de um podcast incrível, tudo que você vai construir, você precisa de ferramentas. Então, um casamento que seja duradouro, que tenha, que dê bons frutos, você tem que ir atrás de ferramentas também. Então, não é só o amor que vai durar o casamento, você vai ter que, por exemplo, vou dar um exemplo nosso que a gente fez um curso que chama Casados para Sempre. Que legal! Um Nem curso- sabia que existia isso. É um curso que, inclusive, tem em algumas igrejas, né? Ele é um curso cristão. E ele tem o intuito de entregar várias ferramentas para o casal se dar bem, cara. Sabe? Para o casal poder entender, lidar com conflitos dentro de casa, fora de casa, aprender cada um, qual que é o papel de cada um. Não é todo mundo que precisa fazer esse curso. Você não precisa necessariamente fazer esse curso. Você pode tranquilamente aprender no decorrer do casamento. Só que você vai bater muito a cabeça, cara. Vocês vão brigar muito para entender qual que é a posição de cada um, qual que é o canal de comunicação melhor de cada um, qual que é a linguagem de amor de cada um. Por exemplo, você estuda linguagem de amor, você vai descobrir que cada um tem uma linguagem diferente. Uma vez que você entende qual que é a linguagem, você tranquilamente qual que é a linguagem de amor dela. Né? Então, É muito aquilo, né? Que se vocês estão falando linguagem diferente, a pessoa não vai entender que o que você está falando é que você ama ela, né? Então Vocês já ouviram falar disso, linguagem de amor? Sim. A gente Eu até amo falou esse já. assunto. As 5 linguagens de amor? Quais são as de sim. vocês? A minha é serviço, doar, né? Fazer Olha que algo pelas interessante. pessoas. A minha é também serviço. O meu acho que é um mix ali, serviço, presente também. E eu acho que esses são os mais. Eu não sou uma pessoa assim de ficar falando te amo toda hora, sabe? Também não. Eu sou uma pessoa que eu faço pra você isso. E daí é muito interessante isso, porque eu sou assim, eu achava que meu marido, meus filhos, enfim, era assim que eles entendiam também, sabe? Daí você vê que, tipo, não é assim.
O da minha esposa é presente, certeza. Eu pensei nisso, porque sempre eu vejo o Guto falando, ela veio aqui comprar um presente, veio comprar presente. Eu gosto de comprar presente. Tanto pra dar quanto pra verdade. receber. Esse é o ponto de comunicação. legal. O meu já é tempo de qualidade. Que então, legal. Igual, por exemplo, quando eu ia vir aqui, preciso levar alguma coisa pras meninas. Então, Não é só de Nossa, receber, né? Eu gente. preciso. Nossa, o que eu vou levar? Tipo assim, né? Sempre. É a forma Agora- que você enxerga, então você retribui também, É, né? Exato. Então. Agora, você pega um casal que não entende nada disso, que não sabe. Eu, por exemplo, é tempo de qualidade, mas o dela não é, e ela não passa tempo comigo, então eu vou achar que ela não me ama. Sim, Sabe? sim. Então é importante, só para concluir a pergunta que você fez, é importante entender que para tudo a gente tem que ir atrás de ferramentas, cara. Então, quanto mais ferramentas você tiver, mais Desde sólido o vai ser a começo, construção. vocês pensavam assim? A gente... não, Quantos anos vocês começaram a não, namorar? seria possível. Quantos Vocês anos? eram muito 20. novinhos. A gente casou com 21. Eu tava namorar, eu tinha 20 e você tinha 21. É, uma coisa Bem assim. novinho mesmo. E aí os primeiros anos foi quebra-pau, né? Dois adolescentes, né? Sim. Dois young Pela adults. foto, eu imaginei que vocês tinham uns 17 anos. A gente era pouquinho bem mais. novinho, né? Uns 20, né? 20 anos. 20 É, anos, por aí. 20 anos. Mas, ó, voltando à linguagem do amor, que é interessante, por exemplo, quando ele vai numa reunião, ele vai em algum lugar, eu compro pra ele levar. Porque eu sei que ele não vai comprar. Que legal. Mas eu compro pra ele e falo, leva lá, vai lá, tipo, não vai com a mão vazia. Leva um presente pra pessoa que a pessoa vai gostar, entendeu? Então tem essa também, da gente, como que fala? Um ajudar o outro nas suas, sabe? forma. Verdade, na sua verdade. linguagem, né? Verdade. Sim. Eu também tenho um comportamento parecido, só que o meu marido já é, por que eu vou fazer isso? Não precisa disso. Mas eu acho legal quando você vai num lugar e leva alguma coisa pra pessoa, né? Já não é muito assim. E acho que é por causa disso. Agora você falando que eu pensei, nossa, é verdade, pode ser porque é uma linguagem de amor minha, então eu tô falando pra ele fazer porque eu acho que é legal, né? Sim, sim, Então, sim. eu vou... Agora eu vou conversar com ele sobre isso. Pede pra ele ler o livro As 5 Linguagens de Amor, né? É muito bom bom o mesmo. livro. Verdade. E vocês que foram atrás, assim, tipo, vamos buscar maneiras de ter um relacionamento melhor, mais forte, assim, ou vocês foram, não sei, foi levando assim, tem um curso disso, vamos fazer porque é interessante, ou não, que vocês queriam mesmo ir atrás. Melhorar. Ó, vou falar minha parte e falar a tua. Então, tipo assim, a gente casou novo, né? 20 anos, 21 anos a gente casou. E aí a gente ficou um tempo no Brasil, depois veio pra cá. Então, o que acontece? Igual ele falou, são dois adolescentes ali brigando, um não entende o outro, tipo assim, sabe? Faz você, faz... Tipo assim, então você tem que aprender. Então, nessa época, a gente realmente era aquele atrito. E eu acho que o que mudou pra nossa vida é quando a gente entrou pra igreja. A gente virou cristão, então acho que isso mudou os princípios da nossa vida. Então foi onde a gente falou, vamos fazer curso, vamos melhorar. Só que ele estava falando desse curso que a gente fez faz um tempo, desse do Casados, a gente fez 2 vezes, né, amor? Pra gente poder ministrar para casais depois. E interessante que nesse curso a gente não tinha muito tempo de casado, e eu via pessoas de 20, 30 anos casadas, e eu falava, gente, mas por que vocês estão fazendo esse curso? Só que assim, aprende tanto, que mesmo que você tenha 20, 30 anos de casado, você tem que aprender. Foi natural. Eu acho que, eu acredito que, principalmente na idade que a gente casou, você nem ia parar pra pensar. Sim, Muitas das pessoas que vão assistir, elas nunca pararam pra pensar. Como vocês falam assim, caraca, tem curso pra isso? Não, apareceu, né? De um momento, apareceu, a gente fala, olha que interessante, vamos fazer. Né? Se vai melhorar, piorar com certeza não vai. Então, por que não? Sim. Mas a gente nunca teve um relacionamento abusivo ou violento. Isso é um plus já, isso é algo muito bom. A gente sempre se deu muito bem. Mas por serem, sempre que duas pessoas se unem, né? Viram um casal, eles trazem background, eles trazem passados diferentes. Né? Eles trazem criações diferentes. Então, obviamente que vai haver choque cultural. Ela vem de família japonesa, eu venho de família italiana, então é muito diferente. Né? Então, a minha família é muito mais calorosa, a família quer estar junto, briga, grita, fala alto. A família dela não, tudo japa, tudo, né? Como todo mundo sabe, quietinho, certinho. Sabe? Então é um choque cultural, ele vai existir, não tem como não.
Então, essas diferenças sempre vão existir. Agora, de maneira... se conscientemente as pessoas buscarem ferramentas, cursos, whatever, pessoas para conversar, às vezes, mas não tem esse curso para fazer aqui. Legal, então vai se aconselhar com um casal bacana que você olha, nossa, eles têm um casamento legal. Aqui, ó, vamos lá. casal. Vamos lá passar um tempo com eles, chama eles para tomar um café, passa junto, compartilha um pouquinho e busca aprender, né? E como isso, às vezes você não precisa de um curso, você precisa assistir coisas que vão edificar, que vão ajudar as pessoas a crescerem, né? Isso. Sim, também acho que quando a informação, assim, é aquilo que você está sempre olhando, sempre vendo, é aquilo que você vai absorver, as suas crenças, a sua vida vai levando para isso, né? Se você vê muita coisa ruim, eu acho que você tende a acreditar em muita coisa ruim, né? Quando você vê muita coisa boa, também tende a acreditar em muita coisa boa. E eu acho que também hoje em dia as pessoas... Eu acho que antigamente as pessoas queriam, tipo, dar um jeito, queriam melhorar. Hoje em dia as pessoas desistem muito fácil, né? Tô apaixonado, vou lá e caso. E de repente, cadê esse amor? Por causa das coisas do dia a dia, elas vão esquecendo do amor. Não é que ele acabou, né? Ele tá ali, mas daí tem tantas coisinhas pequenas mesmo do dia a dia que faz você... Vocês acham? Não, vou desistir, né? Que hoje o amor, assim, tá muito banal. Hoje eu caso, amanhã eu separo qualquer coisa e tá tudo certo. Eu ia falar que falta temor, eu acho. Que a pessoa casa e de repente, Já tipo não assim, amo cadê o mais, temor? não quero mais. Né? Eu acho que tem duas análises pra gente fazer. Tô muito técnico. Mas assim, por exemplo, se a gente falar só de Japão, vamos falar rapidão só de Japão. Se a gente falar só de Japão, quantos casais aqui simplesmente não se juntaram por comodidade? Não realmente casaram, tipo, namoraram, foram conhecer as famílias. Às vezes é mais rápido, é mais fácil também pra pagar as contas, exatamente, né? pela se parte junta, namorando, vamos morar junto, porque não é só um aluguel, só uma conta. Verdade. Saca? Então, pela parte financeira, eles invertem a ordem das paradas e acaba... Então, uma vez que você só juntou, pra separar, é assim. Sabe? Você não tem o compromisso da aliança, saca? Você não tem um compromisso, mesmo legal, né? De ir lá fazer separação por cartório e tal. Então, é muito mais fácil separar. Não é à toa que existe o casamento religioso na igreja e tal, e o casamento legal. Porque, realmente... É pra dificultar um pouco a separação, falar, dá certo, tenta mais um pouco. Tenta mais um pouco, Óbvio que tem situações que é insuportável, né? Que a gente entende. Mas na grande maioria, como você falou, qualquer coisa separa, qualquer coisa quer separar, né? Eu já ia falar de um caso aí de um famoso que separou agora. Né? Vocês ficaram sabendo um famoso que separou pra ficar com outra famosa? Vocês não ficaram sabendo? Tá em todo lugar, vamos falar. Pode falar, vamos falar água aqui. O Thiago Negro, que separou. Não me veio ele na cabeça. Veio ele na cabeça? Né? Mas como eu não acompanho muito o mundo dos famosos, no geral, Não, pois é, eu também não. Quando eu vi, eu falei, eu nem sabia que tinha se separado. Pois eu tenho certeza que chocou todo mundo, cara. Sim, e também porque parecem pessoas de áreas totalmente diferentes, assim, eu não imaginaria os dois juntos, assim. Pois é. E é complicado, né? Porque quem é a gente pra julgar? Só tô colocando como exemplo, com né? certeza. Porque a gente ali não convive, né? Exato. Sabe o que tá passando mesmo. Mas o ponto que eu ia falar, Brenda, é justamente esse. Me parece, que eu não sei, a Evelyn comentou, eu não sei que ele não é casado. Ele é juntado com a menina. Posso estar enganado. De todo jeito, eles estavam muito tempo juntos. Há uma parte legal de união estável, né? Mesmo se eles não fossem casados no papel. Mas acaba facilitando. Então, esse lance só de juntar, vamos juntar as coisas e tocar. Isso é muito mais fácil, porque você não tem um compromisso legal, real, espiritual, saca? Então, é mais fácil de quebrar, né? Eu acho que é muito daquilo também. As pessoas, relacionamento em si, ele é difícil, né? Ele é, tipo, precisa do esforço dos dois lados. E daí as pessoas, elas desistem, não deu certo, não amo mais, vai cada um pro seu lado. Só que daí ela entra em outro relacionamento, né? E assim vai indo. E às vezes era só você prestar um pouquinho de atenção no primeiro que você tava, e enfim, né? O amor ali ia aumentando e as coisas iam se construindo, né? Tem dois pontos, ó. Por exemplo, você falou assim, será que hoje tá mais banal e tal? Tem um programa que eu acho que não sei se é MTV, eu não sei qual, acho que você é MTV, que chama Love Island, Ilha do Amor. E é uma ilha onde todo mundo pega todo mundo.
Eu acho que eu cheguei. Caramba, que ilha do amor é isso? Então quer dizer que o amor é todo mundo pegar todo mundo. Então, tipo, o que a própria mídia, né? O que a própria tá distribuindo é isso. Então não tem como ficar melhor, sabe? Vai ficar mais banal. Porque é o que você falou, que a galera assistir, eles vão viver. Entendeu? Sim, então se eles estão assistindo Love Island e estão vendo que aquilo é a parada, eles vão fazer o Love Island deles. Entendeu? Então essa é tão engraçado que outro dia nós estávamos numa reunião e a menina falou, quantos anos faz que você é de casada? Eu falei que eu tenho 20, a Suzy 17. Eu tenho 17. Daí ela falou, nossa, quanto tempo, como se aquilo fosse algo fora do comum, fora né? do comum, né? Sabe o ponto principal que eu vejo que a galera não entende? É que muitas pessoas casam porque querem ser felizes. Olha como é forte essa frase. As pessoas casam porque querem ser felizes. Eu não casei porque eu quero ser feliz. Eu tenho que casar porque eu quero fazer ela feliz. Saca? Ai, que bonita. E esse tem que ser o mesmo Ele mindset olhou pra ver se eu dela. tava chorando. O quê? Olhou pra ver se eu ia chorar. E aí o dela tem que ser a mesma mindset. Tem que ser a mesma, porque senão não dá certo. Se só eu quiser fazer ela feliz e ela quiser fazer ela feliz, aí não vai rolar, porque vai chegar uma hora e eu vou falar, caramba, que bom que você tá feliz. Isso, né? Como assim? Onde fica? Mas isso é lance, então eu acho que esse é a maior dificuldade. Mas você sabe de uma coisa também? Que a gente sempre procura solucionar os problemas. Você entendeu? Eu conversando com uma amiga esses dias e ela falou assim, olha, eu não aguento mais meu marido, não aguento mais. Eu tô fazendo zangueiro todo dia, né? Eu tô fazendo hora extra todo dia, eu tô fazendo 3 horas e eu chego em casa e ele não fez nem janta, ele não tá trabalhando. Por que ele não faz a janta? Aí eu pergunto pra ele, por que você não faz a janta? Ele fala, não sabia o que você quer comer. E todo dia assim, todo dia assim. Aí eu peguei e falei assim, você quer resolver? Claro que eu quero. Eu falei, então, agora você vai deixar um bilhetinho assim, hoje eu quero comer estrogonofe, hoje eu quero comer bife. E aí tá. Aí ela, nossa, é verdade, eu nunca tinha pensado nisso. E aí essa semana eu conversei com ela, e aí, o que deu? Você acredita que deu certo? Agora eu deixo o bilhete ou mando mensagem, hoje, nossa, tô com uma vontade de comer um feijãozinho fresco, e ele faz. Entendeu? Então isso que tipo assim, não é você procurar o defeito que todo mundo tem. Você ficar apontando o defeito toda hora. É você tentar corrigir da melhor maneira. Tipo assim, entendeu? É falha na comunicação mesmo, né? Você quer que a pessoa faz, que adivinhe, você quer que faça aquilo, né? Então, tipo assim, então cada um tem um pensamento. Tipo assim, eu vou achar que ele vai olhar e vai dar um tapa na casa, ele vai fazer. Tipo assim, a minha visão. Aí se ele não faz, eu vou falar, poxa vida, você não faz nada. Você não fez. Tipo assim, então é maneiras, entendeu? Então a gente, por exemplo, vamos fazer 19 anos de casado, a gente já se conhece. Então eu já falo, tipo assim, eu sei que ele não vai lembrar, ou eu falo, amor, já tira aqui, já põe. Ah, tá bom. Tipo assim, entendeu? Então as estratégias que a gente vai arrumando na vida, né? Que aí você deixa de ter atrito e vai se dando bem, né? Mas eu acho que também tem um ponto da gente sonhar sempre o mesmo sonho também. Porque eu vejo, por exemplo, a esposa empreende, o marido não. Ou, tipo assim, em vários, não só de empreendedorismo, porque a gente é nessa parte, né? Então eu acho que os dois também têm que sonhar junto ali. Não no mesmo propósito, mas talvez sempre tá ali, entendeu? Igual ele é da parte de teacher, eu sou da parte de design, de outra coisa. Mas, tipo assim, a gente sempre tá ali, sempre se incentivando. Quando ele foi montar a escola, ele falou assim, eu acho que eu vou comprar 8 cadeiras, né? Pra fazer uma sala. Eu já, não, amor, não compra 8, compra 12. Não me encher dessa sala. Não me encher dessa sala, não. Tipo assim, então é sempre assim, entendeu? Incentivando, outro, né? Entendeu? Tem isso também, né? E aí, como manter a chama acesa depois de 18 anos? Não, e é interessante que assim, a gente trabalha, a gente tá o tempo inteiro juntos. Nossa! A gente trabalha junto, é tudo junto, tipo desde assim. sempre, não de agora. Faz um Desde tempo, sempre, né? desde sempre. Não, e Poucas aí. vezes que a gente trabalhou separado, né? Porque a gente já trabalhou em fábrica também. A gente veio na mesma. Quando a gente chegou, a gente trabalhava na mesma fábrica. É verdade. E aí, quando eu mudei pra uma outra fábrica, foi pra ver se era boa. Falei, pô, é boa. Aí trouxe ela. Sim. Todas as vezes é assim, né? Legal. Então, poucas vezes a gente trabalhou Aí eu separado. vejo pessoas assim que é muito tempo casada, eu sou muito tempo casada, porque, tipo assim, graças a Deus eu vejo meu marido à noite. E a gente e não tem atrito, então a gente só se vê à noite ou final de semana, quando tá um dia aqui em Rio. E a gente não, estamos o tempo inteiro juntos. Então é raro a gente estar cada um para um canto, ou às vezes ele fica no escritório até mais tarde, eu venho embora mais cedo, mas o tempo inteiro a gente tá se falando. Entendeu? Parece namorado que acabou de namorar. Quando a gente morava no Brasil, eu e meu marido trabalhava junto, que a gente tinha um mercadinho lá. E a gente dava super bem trabalhando junto. Eu acho que até mais do que quando a gente tá muito tempo longe, sabe?
Eu acho que tem a cara. Eu não sei, não são todos, lógico, mas acho que quando bate aquilo, né? Entendeu? Então, principalmente que a gente faz reuniões, as coisas, estamos ali, né? Aí, às vezes, eu quero palpitar, eu fico quieta, porque eu sei que ele que tá falando ali, depois eu vou lá e palpito, né? Enfim. Quem dá a palavra final de vocês, assim? Ou tem um consenso? Tipo, eu falo uma coisa, o outro conceito, a gente entra sempre num consenso ali. Depende muito do assunto. Depende muito do assunto. Mas não existe a palavra final unilateral. Não tem um... Real, se for uma palavra final... Se nós dois não chegar num consenso, quem vai dar a palavra final sou eu. Né? Mas dificilmente eu vou dar a palavra final sem o consenso dela. Sim. Eu lembro que até hoje eu tomei uma decisão. Pensa, cara, tanto tempo de casado, eu tomei uma decisão sem consultar ela. Foi uma das melhores decisões que eu tomei. Eu ia perguntar, se deu certo. Depois você deu errado, eu falei. Mas aí que tá, eu não consultei ela, mas eu tava muito... em paz. Muito em paz, sabe? Sim. Eu senti que era uma direção de Deus muito forte. Falei, cara, me joguei e na sequência eu falei pra ela, né? Pedi até desculpa de não ter conversado com ela. Ela falou, não, tranquilo, você tá em paz? Então é isso aí. Então Que foi... Quer conta o que foi? Foi logo depois do tsunami que eu fui lá de voluntária, depois ela também foi e tal. Então a gente passou um mês servindo lá, ajudando depois do terremoto e tal. E aí eu vou fazer um resumo, porque eu sempre conto isso nos podcasts, porque foi como a Spring começou, foi como minha parte de empreendedorismo no Japão começou. Foi depois do... Posso só fazer um parênteses, rapidinho? Sure. Você era a primeira pessoa que eu queria convidar pro podcast. Por causa dessa história. Oh, really? Sério. Eu falei, a gente tem que convidar o Guto. A gente precisa convidar o Guto. Daí, quando a gente começou, eu falei, nossa, tem que chamar a Evelyn também. Porque é legal saber, porque eu sempre vejo o Guto falando, mas você eu não vejo falando. E falo tanto, né? Então, não sei, no podcast, geralmente... Podcast não, que eu vi foi naquele Sugoi, Nihongo... Papo Sugoi e no do Sam também. Tem o Papo Sugoi também. Eu tava lembrando ela hoje. A gente tava falando dos podcasts que eu fui, eu tinha esquecido do Papo Sugoi. Então, eu vi do Papo Sugoi e do Sam. Isso aqui só tava o Guto, você não tava, né? Eu falei, não, a gente tem que chamar a Evelyn também, tem que estar junto. True story. Que é legal. Então, pode contar, desculpa. Não, mas pode contar, por favor. Mas assim, acho que eu não vou contar a história inteira, né? Porque senão fica muito grande e não tem a ver, tem a ver com o início do empreendedorismo em si. Como a gente vai estar focado na parte de relacionamento, então não sei, vocês que me direcionem aí. Pode falar, pode contar o que você quiser contar. Mas basicamente foi assim, então essa parte foi um divisor de águas pra gente muito grande, porque logo que deu o terremoto, que eu resolvi ir pra lá primeiro. Então, pra você ter uma noção, como esse lance de decisão. A gente tá falando de casal e decisão. Vou trazer esse storytelling pra dentro do casamento. Legal? Vou deixar o empreendedorismo ali, mas vou trazer pra dentro do casamento. Então, logo depois que deu o terremoto, que a gente... Vocês estavam onde? Eu adoro perguntar isso pra galera. Vocês lembram? Eu estava no hospital, que eu tinha acabado de ter... Minha filha nasceu no dia 8, o terremoto foi no dia 11, né? Exatamente, 11 eu estava de no março. hospital. Eu em um hospital, ela em outro, porque ela nasceu com insuficiência respiratória. Então, ela foi pro COSEI, eu fiquei no EATIO e meus filhos estavam na creche e meu marido trabalhando. Tipo, cada um pra um lugar. Que loucura, né? E você lembra direitinho, não lembra? Lembro. E você? Eu tava trabalhando na fábrica. E você lembra direitinho? Não? Lembro, você com certeza. Querendo falar com meu filho e não dava, porque tava tudo cortado esse telefone e não dava pra ligar. Você vê como ligar. eventos muito fortes, eles marcam a gente. Sim. E eu tava na fábrica, deu terremoto e tal, e a primeira coisa que eu fiz foi conseguir ligar pra ela, porque ela tava fazendo curso de designer gráfico em Nagoya, o prédio era gigantesco que ela tava, então eu falei assim, o prédio vai cair, né, se der um terremoto. E foi ela falar que tá bem, a linha caiu, já não deu pra conversar com ninguém mesmo. Mas aí, pra cá, em Haiti, na região que a gente tá, não foi tão afetado, né? Então, quando a gente passou a semana normal, isso foi na sexta-feira, se vocês lembram, aí no domingo a gente tava na igreja e o pastor falou, olha, guys, ele não falou guys, né? Porque ele não falou a gente pega... Nossa, que moderno, né? Ele falou brothers. Ele falou, então, irmãos, a gente tá organizando pra ir lá pra Sendai, pra levar roupa, porque aqui já tava acabando frio, mas lá tava muito frio ainda. Então levar roupa, mantimento, a gente vai fazer tondiro lá, a gente vai levar uma caravana lá pra ajudar
lá em Sendai, quem quer ir? E aí todo mundo levantou a mão. Aliás, antes eu olhei pra ela, e aí que eu trago pro relacionamento. Eu não tomei a decisão sem perguntar pra ela, que tava do meu lado. Eu falei, e aí, amor, o que você acha de eu ir? Lógico que eu não ia levar ela, né? Daí eu falei, o que você acha de eu ir? Ela falou, não, vai. Por quê? Porque as fábricas pararam, vocês lembram? As fábricas pararam, não tinha trabalho, né? Porque o porto não tinha como escoar as peças. Então, as fábricas, a maioria, principalmente a autopeça, parou. E aí eu virei pra ela, ela falou, não, vai. E aí eu fui, né? E foi uma experiência tão disruptiva, assim, nossa, que mudança de pensamento tão grande, que na última semana, porque assim, a gente foi pra lá, a gente não sabia onde ia dormir. Só voltando um pouquinho, quando o pastor perguntou quem que quer ir, tipo assim, umas 50 pessoas levantou a mão. Aí ele falou assim, só que lá não tem água, aí foi abaixando, não tem como tomar banho, aí foi abaixando, não tem comida. Então, gente, só sobrou ele. E mais 3. Você acredita? Nossa! Mas eu entendo, né? O pessoal quer ajudar, né? Mas a hora que veio os desconfortos... As condições. Né? Porque realmente, a gente ia uma semana, ficava e depois voltava pra tomar banho. Então, imagina, ficar uma semana sem tomar banho. E a gente não sabia onde ia dormir. Não sabia. Hoje a gente dormia no carro, a gente dormia alguns dias no carro, a gente dormiu em escola de idiomas, assim, no chão, no carpete do chão, e a gente se virou, né? Porque o propósito lá não tinha nada a ver com a gente, o propósito era ajudar. Então, e quando a gente estava lá, depois que eu passei por essas experiências, hoje mesmo, nossa, me ajuda a voltar nesse ponto, tá? Porque hoje mesmo a gente passou por uma outra experiência que foi uma experiência que a gente só viu. Vindo pra cá, eu falei pra você que a gente ia chegar um pouquinho atrasado, né? Porque no nave tava acusando e a gente chegou até um pouquinho mais, uns 5 minutos mais. A gente é muito pontual, a gente odeia chegar atrasado, a gente chega sempre antes. E por que a gente chegou atrasado? Porque a gente tava passando uma ponte e de repente ficou trânsito. Aquela ponte não tem trânsito, mas de repente ficou trânsito, ninguém passava. Então, parou, né? Parou. E a gente escutou sirene, policial correndo em cima da ponte e tal. E aí daqui a pouco a ponte começou a andar normal. E quando a gente tá chegando assim num ponto, eu vejo 2 alunos da escola. Aí os alunos, professor, eles estavam conversando com o policial, né? A gente passou bem devagarzinho. Eles comentaram assim, eu falei, o que será que aconteceu, né? Daí eu falei pra ela, daqui a pouquinho eles me ligam, certeza. Deu 10 minutos, eles me ligaram. O que aconteceu é que eles estavam passando na ponte e aí um japonês começou a gritar porque uma japonesa ia se jogar da ponte. Nossa. E eles desceram do carro, seguraram ela para ela não se jogar. Um irmão ligou para o irmão dos alunos, são 2 irmãos, ele ligou para a polícia vir, aí veio o bombeiro e tal. Mas por que eu tô contando isso? Porque isso que a gente viu hoje, que a gente sabe que acontece, mas a gente não testemunha tanto assim, com tanta naturalidade, lá em Sendai já era uma parada mais forte, porque teve gente que perdeu tudo. Perdeu a família inteira, não sobrou nada. Então a vibe lá era totalmente diferente, era uma parada muito diferente. Um dos pontos que não dá pra contar todas as experiências, mas eu sempre escolho umas 2, 3 pra compartilhar, mas teve uma que é relacionada a essa parte, que depois da gente ter ajudado o dia inteiro lá, um senhorzinho, bem senhorzinho mesmo, a limpar a casa dele, arrumar, tal, ajudar a tirar as coisas, pra eles poderem voltar pra morar dentro de casa, no final do dia, e ele no início do dia ele tava bem ranzinza, assim, reclamando de tudo, que eu nem queria ajudar. Mas aí a gente tava com o pastor falou, não, filho, vamos lá, Deus colocou a gente aqui, vamos ajudar o homem. Eu tava também, nossa, ajudamos bastante. Aí na terceira vez eu fui com ele. Nessa vez, né? Não, só pra falar que nessa vez eu tava junto com ele. E aí quando chegou no final, que a gente falou assim pro tiozinho japonês, né? Vem tiozinho aqui, vamos orar por você e tal. Daí ele falou assim, vou chamar minha senhora também, pôs a senhora dele junto. E ele falou assim, mas eu preciso contar uma coisa pra vocês. Vocês salvaram uma vida hoje. E a gente falou assim, não, imagina. Tudo bem, né? Estamos só ajudando e tal. Ele, não, é verdade, porque hoje eu acordei e eu tinha decidido que eu ia me suicidar. Né? Mas por causa de vocês, estrangeiros, olha que interessante a visão que eles têm, né? Estrangeiros, jovens, saiu do outro lado do Japão para me ajudar, eu não posso fazer isso. Eu vou reconstruir tudo. Eu não peguei a conta dele, eu queria até saber como ele tá, né, hoje, mas tenho certeza que ele reconstruiu tudo. Então, situações como essa, muda a sua cabeça, cara. Muda a maneira como você enxerga tudo. E aí depois de várias situações como essa, quando a gente voltou, que eu voltei pro meu cotei, que eu trabalhava na fábrica, voltei pro meu cotei, voltei pra minha peça lá que eu tinha que bater.
A hora que eu tinha que fazer 300 e poucas peças por dia. A hora que eu tava na terceira peça, que eu bati a terceira peça, que eu olhei pra peça, eu falei assim, cara, não faz sentido mais. Por que eu tô fazendo isso? Por causa de 1.200 ienes? $12? Eu falei, não faz sentido, eu não tô ajudando ninguém. Não é mais parte do meu propósito. Porque tá tudo bem você trabalhar na fábrica, tá tudo bem você ganhar uma grana, se tá nos seus planos, se você tem um objetivo. O ruim é quando você não tem nada, você tá perdido lá dentro e trabalhando pra pagar a conta. Aí é ruim. Ah, mas o que eu faço, Guto? E eu falo isso muito com aluno, com mentorando, eu falo muito sobre isso. Que tipo assim, não tem problema, só que se você tá perdido, legal, então vamos trabalhar para encontrar uma luzinha lá para você começar a direcionar teu barco para lá, né? Mas quando eu bati aquela terceira peça que eu falei, cara, não faz mais sentido, eu liguei pro meu Tantoshi e eu pedi as contas, né? Na hora, assim, eu falei, Ona, vou até aqui só, e ele ainda não queria, não, Guto, crise tá vindo e tal. Eu falei, irmão, fica em paz. Se você quiser, eu cumpro até o final do mês, porque, né, eu sou um cara direito. Então, se você precisa de alguém pra cumprir os 30 dias, eu fico. E ele falou, Guto, eu tenho 2 pessoas aqui pedindo emprego, cara. Se você quiser sair agora, eu levo 2 pessoas aí agora pra te cobrir. Eu falei, então, pode trazer. Então, eu saí. Aquela foi uma decisão que eu tomei. E aquela foi a última vez que eu fiz 2 coisas. A última vez que eu pisei numa fábrica e a última vez que eu trabalhei por dinheiro, saca? Isso foi, por isso que eu falo que foi uma decisão muito importante. Só que e essa também foi essa decisão que eu... Essa foi a única decisão que eu tomei sem avisar ela, entendeu? E quando você soube? Qual foi? Na hora que eu curiosa agora. Mas Aí chegou, já imagina, tá na doido? crise, desempregado já, né? Eu falei, tá bom. Mas foi logo que eu saí da fábrica, eu já liguei pra ela, né? Mas ela não tava trabalhando, foi assim, tinha que ser muito de Deus mesmo, cara. Que ela não tava trabalhando, a gente tava na crise, né? Tava iniciando aquela crise e tal, né? Mas enfim, deu certo. Você vê, né? Apoiando, né? Tá duro, né? apoiando. Tá bom, vamos Você ver tinha o que quantos acontece. anos nessa época? Isso foi em 2011, né? Faz 12 anos a menos. Eu tenho 30 agora. Nossa, que novinho, né? Tá meio acabado. Vamos fazer umas contas rápidas. Então você tinha 19, 16 já resolveu. Nossa, bem novo. Decidido com 19 anos. 26, né? 26. Por aí. É legal você fazer isso, né? Assim, porque às vezes a gente fica tão acostumada com aquela rotina, mas você não tá feliz, mas você tá tão acomodado, né? Tão assim, já sei meus passos. É levantar, trabalhar, enfim. E isso, na verdade, é um pouco triste, né? Porque tudo eu acho que deixa a gente alegre, que nos motiva, são os sonhos. Se você não tem eles, qual o sentido, né? Sim. Quando vocês chegaram, ele tava ali sentado e você em pé, e ele tava falei, meu te Deus, namorando, né? É. Como vocês mantêm isso depois de tantos anos? Pior que é desse jeito, gente. Nossa. A gente entra no serviço, às vezes eu chego antes, não, normalmente, às vezes a gente vai pro serviço junto, ou às vezes eu vou, ele já tá lá, enfim. E é desse jeito, beija como se não tivesse nem visto de manhã, beija na hora de ir embora, é assim mesmo. Sim. É assim, vocês... É automático de vocês, sempre foram? Ou é tipo algo que vocês trabalham? Já pensou, beija, rapaz. Beija, menina, caramba! Não, mas sabe, às vezes com a correria você vai deixando de fazer. Sim, e daí, tudo que você vai iniciar, você tem que trabalhar, né? Então, o que acontece é o seguinte, ele é muito mais amoroso que eu. Entendeu? Ele é um rapaz mais apaixonado, mais amoroso, só que eu tive que aprender, entendeu? Então eu tive que aprender a também ser um pouquinho, de dar beijinho, entendeu? E se fosse por mim eu ia embora, ele imagina! Então tipo assim, por isso que a gente tem que se conhecer, né? Entendeu? Ai, deu ir embora e não ir lá, subir, dar um beijo nele de maneira. No começo vocês tinham muito problema com isso, assim, de... você é muito fria e ele muito romântico, querendo atenção, assim. Acho que tinha um pouco, né? Depois vai. Eu não lembro também. Acho que depois vai arrumando, né? Acho que depois vai arrumando. Vocês tiveram, assim, problemas com ciúmes? Será que tinha, pô? Tinha aquela vez que você bateu na menina. Nossa. Mentira! Nossa. Acho que a gente nunca foi muito. Pensam sobre ciúmes? Eu acho que é confiança, por exemplo. Às vezes ele fica lá com o pessoal. Só que o que acontece? Por isso que eu falo que a gente tem que sempre ter cautela, né? A gente tem que prevenir
as coisas, entendeu? Então, por exemplo, ele não vai dar carona com uma mulher solteira, tá ali, sabendo que ela tem segundas intenções. Tipo assim, entendeu? Ele vai dar um carona com uma professora que vai pra estação, que é nossa coisa. Tipo assim, entendeu? Então a gente tem aquela fugir da aparência do mal, entendeu? Então, por exemplo, assim, tô aqui com as meninas, não conhece ninguém, deixa a porta aberta, porque que vai. Tipo assim, entendeu? Então a gente tem esses cuidados que eu acho que é necessário, né? Sim. O que você tem que falar? Não, cara, ciúmes é complicado, porque na verdade a gente tem ciúmes de tudo. A gente tem ciúmes de amizade, por exemplo. Né? Você tem ciúme dos seus amigos, você tem ciúme do seu carro, você tem ciúme das suas coisas. Então, ciúme, ele tem que ter um limite. Né? Na verdade, tudo em excesso faz mal. Essa é a questão. Se você, o que acontece se você tomar muita água, muita assim, sem parar? O que acontece, sabe? Morre. Exatamente, você morre afogado. É assim que as pessoas morrem afogadas, porque elas tomam muita água. Elas engolem muita água, morrem afogadas. E o que acontece se você ficar sem tomar água nenhuma? Morre desidratado. Morre desidratado. Ou seja, os excessos são ruins. Água é bom, água é maravilhoso. Mas água demais mata. Água nenhuma mata. Então, os ciúmes, ok, tá tudo bem. Ciúmes demais, ele acaba com o relacionamento. Ciúmes nenhum também acaba com o relacionamento. Porque a pessoa vai achar que ela não gosta dela, não liga, entendeu? Então tem que ter ali um ciúmes no sentido de carinho, de cuidar. Né? De falar, pô, aqui é meu, hein? Mas também nunca teve de roupa também. Ai, não vai pôr essa roupa. Eu acho que aí já é muito da privacidade. Eu acho que aqueles namorado, marido. Celular. Com celular. Nossa, a gente tem a senha, meu ID. Isso é uma parada muito assim que eu acho muito, assim, muito fora do meu entendimento. A gente compartilha absolutamente tudo. Tudo. Ela tem todas as minhas senhas, eu tenho todas as senhas dela. Não tem por que não ter, sabe? Não tem absolutamente nada no celular. É muito legal, né? Eu tenho um ponto de vista sobre celular diferente. Eu não gosto que mexa no meu celular. Mas não porque tem algo. Tem, assim, sabe aquela pessoa que vem, não é de não ter a senha, pode ter, mas fica fuçando pra ver o que você tá fazendo? Ou com quem você conversou? Se fez alguma coisa eu não errada. gosto disso. Eu porque eu acho que é um sinônimo que não confia em mim, sabe? Não que não possa mexer, tipo, me empresta seu celular um pouquinho, porque o meu aconteceu algo. Sabe? Pra mim, tudo bem. Mas, deixa eu ver com quem você conversou. Ou, sabe? Deixa eu ver essas conversas aqui. Eu não gosto. E não que eu necessariamente esteja escondendo algo, mas o fato de... Parece que, não confia em mim, por isso tá mexendo, sabe? Eu não gosto disso. Eu tenho também um pouco de problema com isso, assim. Se quiser mexer, não tem problema, eu não vou reclamar, mas... Se mexe demais no meu celular, fica procurando, aí me incomoda. Falo, Gente, até nossas fotos é junto, você acredita? Isso eu fico brava. Porque quando eu olho, eu falo, meu Deus, tem um monte de vídeo teu aqui, tá enchendo a minha memória. Porque eu não sei que raio que é tudo junto, então entra... Não, então eu sei, assim, só meu isso, marido, meu marido sabe a minha, pode entrar. Até, na verdade, meu marido, com o rosto dele, abre o meu, e eu com o meu não abre o meu. Mas enfim, só que eu não ligo, não é o problema de esconder isso, é o fato de ficar fuçando, sabe? Parecer que tá desconfiada, né? Esse a pessoa tá que eu acho que não é legal. Porque não é sadio, né? Ficar ali, né? Sim. Mas eu acho que geralmente acontece também com pessoas mais ciumentas. Geralmente pessoas mais ciumentas. Meu marido, hoje em dia ainda bem ele não é mais tanto, mas antes ele era mais. Geralmente, esse tipo de comportamento tá ligado a alguma coisa que aconteceu no passado. Então, você passou por alguma coisa, ou o seu marido passou por alguma coisa, você passou por alguma coisa, ou o seu marido passou por alguma coisa. Eu pensei a mesma coisa. Entendeu? Isso é fato. Tá? Eu não tô nem perguntando se eles não vão falar. É fato. Entendeu? Não existe nenhum gatilho instalado nas nossas mentes que não tenha uma referência passada. Entende? Então, por que pra gente não tem nenhum sentido? Porque a gente não tem nenhuma referência dessa. Entende? Então, absolutamente nada incomoda. Porque ela não sabe. Você entende o que eu tô querendo dizer? Então, eu só falei isso pra te cortar porque... procurando algum... tipo, qual eu tô vendo essa pista ocular buscando memória. Mas é isso. O que aconteceu pra mim ter? Entendeu? Então tem alguma coisa aí que inconscientemente te deixa desconfortável. Entendeu? Então, assim, não é que é certo, é que é errado, é que alguma coisa instalou isso no comportamento de vocês, dos seus esposos. Entendeu? Então, esse é o ponto, né? Sim, é verdade. Vamos buscar agora. Elas ficaram pensativas agora. Será que foi?
Verônica, ela sabe, eu vi o olho dela. Ah, você já sabe, eu não sei. Gente, você conversa com o Guto. Botão os comerciais. Ele lê os pensamentos. Ai, meu Deus. Eu falei isso hoje pra Suzy. Quando a Suzy falou, né, o que vocês fizeram do PNL, daí eu falei, já não quero mais conversar, eu tô com medo. Quando eu tava fazendo um curso, tinha um colega meu. Não vou nem conversar com você vai ficar lendo meus pensamentos. Eles vão ficar sabendo o que eu tô pensando, o que eu tô buscando. Eu falei, não tem nada a ver. Já pensou? Isso poderia ser bom, né? Então, né? Eu ia gostar de ter esse Sim, poder. né? Eu gostei desse curso. É. Aí vocês estão dando curso disso, de ler pensamentos? Né? Ainda não. Seria excelente. Como é um relacionamento, assim, de vocês com as crianças? Na educação das crianças? You're the star, baby. A gente é sempre de conversar, não brigar na frente das crianças, ou discordar também. Mãe, eu posso ir? Aí eu falo, não. Aí ele, pode. Tipo assim, não tem isso, entendeu? A gente conversa depois. Né? Mesmo que se ele falou alguma coisa que eu não gosto, ou vice-versa, a gente conversa depois, né? Pra não ficar com aquele atrito na frente da criança. Porque a criança não sabe. Ela é uma esponta absorvida. Eita, meu pai tá brigando com a minha mãe. Então a gente tem sempre esse cuidado, sabe? Esse final de semana a gente estava brincando de Monopoly lá. Eu ia falar isso também. Né? E aí a gente estava ensinando eles a mexer com dinheiro, a comprar, a vender. E assim, tão legal que, gente, a gente ficou tanto, né? Porque assim, as crianças, se a gente entrar no assunto de filho, a gente vai muito longe aqui. Nem fale. Porque a criação de filho pra gente é um projeto constante, que a gente tá aprendendo todos os dias. Sim. Sabe? A gente aprende e põe em prática, aprende e põe em prática. Esse lance do Monopoly foi maluco. Sabe, já jogaram Monopoly? Né? Banco Imobiliário em português. Tá tentando lembrar o nome em português. Banco Imobiliário. E aí eu trouxe pra casa, eu comprei e levei pra casa, porque eu queria que eles tivessem essa experiência com a parte financeira. A criança gosta de game de celular, não gosta de jogo de tabuleiro. Quantos anos tem seus filhos? Meu filho tem 8, minha menina tem 10, vai fazer 11 agora. Legal. Mas eles gostam de game assim, né? E tudo que eu puder tirar eles e trazer mais pro físico, mas tem que ser de uma maneira lúdica, bacana, que eles aprendam, que eles se divirtam. Então a gente faz. E aí a gente trouxe, papai vai trouxe um game legal pra vocês vão aprender isso. Eles demoram, vamos lá, pai. Montamos, nós 4, montamos em casa, começamos a jogar. E eu fiquei impressionado como eles gostaram. Assim, impressionado. Eles ficaram fissurados, assim. Falaram, caramba, então é assim. E a gente foi explicando, o que é como que compra um terreno, como que você compra uma casa, quanto que custa, sabe? E a gente não falava nada. Por exemplo, vai comprar um terreno, custa $1.200 ali. E ele tinha que dar $2.000. Eu falei, quanto eu te dou de troco? Sabe? Então ele fazendo as contas e tal. Mas assim, incrível. A ponto de eu cancelar as reuniões da parte da tarde. Mas eu fiz isso, cara. Eles estavam numa vibe tão legal que eu virei pra ela e falei, eu vou cancelar, não vou lá na reunião. Porque tava uma atmosfera tão bacana de família, de aprendizado e tal, que sempre a gente tem que colocar a família em primeiro lugar. Obviamente, que fosse uma coisa que não tivesse como, eu não faria. Né? Mas eu sabia que dava pra eu postpone, adiar. Que dava pra eu adiar. Então eu fiz e dei prioridade pra eles, né? E foi excelente. Então, assim, o nosso relacionamento com as crianças é maravilhoso, cara. É maravilhoso. A gente ensina pra eles o tempo inteiro. E o melhor, a gente dá espaço pra eles ensinar pra gente também. A gente aprende muito, né, com essas crianças. Isso é fato. Mas sabe o que é interessante? Eu estava conversando com uma senhora esses dias e ela falou assim, meu filho acabou de casar agora e ele vai curtir com a minha nora, vai curtir bastante, vai estudar, para depois ter filho, né? Porque aí depois vem filho, aí parou a vida, né? Eu peguei e falei, olha... Aí eu comecei a analisar, falei, não, a gente fez diferente. Primeiro a gente guardou dinheiro, um perrengue, guardou, fez isso, aquilo, outro, e depois que a gente teve... aí depois que a gente filho, a gente começou a viajar com eles, desde pequenininho, todas as viagens eles foram, a gente começou a fazer cursos, tipo assim, a gente depois que teve filho começou a fazer as coisas. Não que a minha forma está certa, do filho da senhora está errada, mas eu acho que dá para fazer com filhos as mesmas coisas, entendeu? Passear, viajar, sair, vou dar um exemplo né? muito legal. Ela foi fazer 25 anos, mentira.
Era aniversário de 40 anos dela, sabe? Sim, Né? sim. E aí eu falei assim, cara, não pode ser um presente qualquer, né? Cara, não posso dar qualquer coisa pra ela, tem que ser uma São parada 40 assim. anos, ele falava, são 40 anos. Eu falei, meu Deus, tu ficou com peso agora. Nossa! Porque ela é muito mais velha do que eu, então... Ele tem A cara de 39. vocês Não. é excelente. Não, ele tem 39. Você tem 30, né? Esqueci. Você tem 30. E eu conversando com o pessoal lá, com a galera que trabalha comigo, com os coworkers, com os staffs, e eles estavam falando assim, enfim, com os amigos, e eles falando assim, enfim, aí um deu uma ideia muito legal, falou, eu queria fazer uma viagem. Eu falei assim, cara, acho que uma viagem ia ser fenomenal. Aí ele falou, pô, você devia fazer uma viagem pro Havaí, que não é tão longe e tal, porque tem muita coisa acontecendo na empresa, não dá pra gente sair por muitos dias, né? Então tinha que ser uma viagem curta. Daí ele falou assim, e sabe o que vai ser legal? Se for só vocês dois, porque é uma viagem de casal, né? Então vai só vocês dois, deixa as crianças e tal. Eu falei, fenomenal, cara, achei a ideia genial. A gente ainda não viajou nenhuma vez só nós dois depois que teve as crianças, né? Então eu falei, vai ser fenomenal. E aí eu fiz todo o jump, toda a preparação, comprei as passagens, minha e dela. Surpresa ou ela sabia? Surpresa, sem ela saber. Comprei a passagem minha e dela. Reservei um belo de um hotel na frente Um carro também. da praia de Waikiki. Que legal. Hotelzão da hora, na frente da praia de Waikiki, em Honolulu. Peguei um carro um conversível, bonitão. Mustangão bonito. Tudo assim, preparadaço. Né? Beleza. E tá tudo pronto. E arrumei, conversei com o irmão dela. Né? Falei, ó, você vai cuidar das crianças aí, vai ajudar a gente a arrumar uma pessoa pra cuidar das crianças e da cachorrinha. Né? Deixei tudo pronto. Beleza, e vambora. E esperando chegar a data, porque você faz isso com antecedência, né? E esperando chegar a data, e vai chegando a data. E aí, conversando com uma amiga minha, ela já tinha ido pro Havaí, só que ela foi com as crianças dela, né? Ela foi ela, o esposo e as crianças. E ela contando, nossa, porque aqui a gente fez isso, as crianças gostaram pra caramba, a gente foi ali, as crianças gostaram. E eu falei, caramba, a menina está acabando comigo, cara, porque tipo, só vai eu e ela. Eu já fico pensando se eu levasse as crianças como ia ser legal, né? E aí eu peguei e falei, não, vou levar as crianças. Só que essa decisão é muito cara, porque, tipo, que ficou tudo dobro. E outro que eu deixei muito próximo. Então, e também encaixar até no voo. Então também. deu um trabalhão pra pôr no voo. Sim. A gente teve que fazer um upgrade no quarto. E eu não consegui trocar o carro, porque eu ia pegar um carro família, né? A gente teve que andar tudo apertado no Mustang. Mas eles amaram. Eles amaram. Ai, abre a capota, pai. Ai, tá gostoso. E aí, quando chegou perto, porque... E aí, olha que interessante. Isso é um ponto muito interessante, como a gente tem que conhecer as pessoas. A gente tem que conhecer nosso cônjuge. O pessoal que estava sabendo, né, que me deu as ideias e tal, que a gente ia fazer isso, falou assim, não conta pra ela. Deixa pra levar no aeroporto. Você fala, faz as malas, vamos comemorar seu aniversário. Ia ser muito legal, viu? Que legal. Vocês iam preferir assim? Eu sim. Você preferia Eu amo assim? surpresa. Eu ia ficar feliz. Você ia ficar feliz, né? Só que eu conheço ela. Eu falei assim, cara, eu tenho que avisar com pelo menos uma semana de antecedência, no mínimo. Que é por quê? Pra ela fazer a unha, pra ela se preparar, já fazer uma dieta mais low carb ali pra praia. Só que tem esse lance, girls, de você sempre... A viagem em si, você não curte só a viagem. Você curte a preparação para a viagem, a ansiedade positiva de saber, cara, nossa, daqui uma semana eu tô no Havaí, nossa, daqui 3 dias eu vou viajar. Sim. Então tem esse lance que é muito bacana também, né? Então eu fui uma semana, acho que tem mais, talvez 2 semanas antes, né? Eu cheguei e contei pra ela. Não foi bem antes. Mas enfim, contei pra ela, só que eu não falei que ia levar as crianças. Entendeu? Não, mas até então não ia levar, né? Não, já tinha mudado. Eu não contei que ia levar as crianças, eu só falei que ia fazer uma viagem com ela e tal, que ia pra Havaí. E só, né? E aí... Não, e aí a gente levou as crianças, né? Aí tinha... Mas você cortou a parte mais legal. Ai, sorry. É que ela não quer contar. Não lembro, vai falar então. A parte mais legal é que, então ela ficou triste, mas não vamos levar eles e tal. Eu falei, não vamos, é só a gente, tá? Ela falou, não, beleza, se é só a gente, é só a gente. Ela concordou, né? Ela falou, não, se você decidiu só a gente, vamos só a gente. E como que vai fazer com as crianças? Eu falei, não, vai fazer assim, porque eu já tinha realmente feito todo um junto, né? E eu expliquei como ia ser e fiquei quietinho, né?
tipo, uns 2... E as crianças já estavam sabendo que a gente ia viajar, então eles estavam todos assim... Né? Já assim, a gente não vai. A gente, não, é mamãe e papai que vai viajar, vocês vão ficar em casa, vocês vão cuidar da Mimi, né, que é a cachorrinha da Mini-chan, vocês vão ficar... E eles, não, beleza, né, estavam tranquilos. Eles ficaram só assim, mas sabe, eles estavam felizes por nós, isso que é legal. Eles estavam tristes que eles não iam, mas eles estavam felizes por nós. E aí eu fiquei quietinho. E aí uns 3 dias antes da viagem, eu peguei... Foi 4 dias antes da viagem, porque foi no aniversário do Guga, do meu filho, que é aniversário dele é junto com o meu, dia 24 de janeiro, e dela é 28, né? Já deixei registrado, 24 de janeiro, 28. Nossa, pertinho. E eu e meu filho faz no mesmo dia. Nossa, a gente que faz no dia legal. 24, ela faz no dia 28. Aí no aniversário dele, eu falei assim, ó, tem um presente pra você, Guga. Né? A gente tava na mesa do café da manhã, todo mundo na mesa do café da manhã. Eu falei, ó, vou te dar o seu presente de aniversário. E aí eu dei um envelope que dentro tava as passagens, 2 passagens pra Havaí. Né? E aí ela chorou aqui só. Foi o segundo presente, foi ela saber que as crianças iam, sabe? Sabe? Ah, minha maquiagem. E ela ficou muito feliz, e aí eu falei, só que é um negócio, você ganhou 2 passagens, Guga. E aí o tempo inteiro a gente ensina. Eu falei, você ganhou 2 passagens. A Agatha pode ficar aí cuidando da casa e tal. E você pode levar quem você quiser. Você pode levar um amiguinho seu, você pode levar... Verdade. Quem que você quer levar? Eu falei, não, quero levar a Agatha. Ai, que fofo. Ainda bem, né? Se ele fala que ele levar o melhor amigo. Mas foi isso, e agora? Não, o que eu ia falar é que às vezes... Como que a gente chegou nessa história? Né? Às vezes eu batia tanta perna que eles não aguentavam mais. Porque eu penso assim, eu posso estar arrasada, eu vou e vocês me aguentam. Aí eu falava assim, vamos! Ai, mãe, não. Eu falava, ai, devia ter deixado. Ai, não quero ir. Porque assim, agora como já fica maiorzinho, né? Ai, não, eu quero piscina, quero não sei o quê. Tipo, eles querem as coisinhas deles, não né? Quer ficar com a gente, né? Eu falava, ai, meu Deus. Pra ver só nós 2. Mas esse é o ponto. Acho que isso que é interessante. O que a gente procura fazer é curtir eles o máximo possível. Porque uma coisa que eu falo é que, por exemplo, minha filha vai fazer 11 anos. Muito provavelmente, eu não tenho pra frente o mesmo tempo com ela do que eu tive pra trás. Então eu tive 11 anos grudadinho com ela. Mas eu não sei se... muito provavelmente eu não vou ter até os 22 grudadinho com ela. Eu quero que ela faça faculdade, eu quero que ela viaje, eu quero que ela faça intercâmbio. O que eu falo para os meus alunos fazerem, eu quero que meus filhos façam. Eu quero que ela cresça, eu quero que o meu filho cresça, sabe? Então a gente quer estar o máximo próximo possível para aproveitar cada minutinho com eles, sabe? Porque passa muito rápido, né? Passa rápido demais. Eles já estão aí. Já tão grande. Querendo eles mesmos não querem mais a gente, né? Eles vão querer ficar, não, eu quero em ficar casa, com os mas amigos. eu falo, vamos ali com a mamãe. Ah, não, vai você lá, não quero não. Tipo, Não quer porque mais. eles querem a independência deles, né? Saírem com os amigos. Sim. E como que vocês fazem? Porque aí tem filhos, e aí tem negócios, tem outras coisas envolvidas, pra manter o casal, assim, né? Pra, tipo... Vocês que têm vocês alguma têm rotina, muita tipo, paixão um pelo outro, né? Como que... Pra não cair na rotina mesmo, então, né? De casal. Tipo, bom dia. Tipo, não, vamos sair só nós, vamos jantar só nós 2. Vocês têm isso? No Brasil, eu sei que tem alguns casais que pegam, tipo, um dia da semana, Sim. um horário, tipo, esse horário é do só casal. nosso, Vocês têm alguma coisa Então, assim? pra mim, sim, teria. Ele já quer trabalhar todos os dias. Eu tenho que arrancar ele. Você não vai. Não, eu vou, tipo assim. Ele é complicado, né, amor? Vou falar o que Não, eu vou vou sair. É que ele pensa assim, vou trabalhar bastante agora, porque depois a gente pega umas férias e fica depois 1, 2 semanas em algum lugar, tipo assim, entendeu? Sim. Então, a gente não tira um dia exatamente, tal dia. É porque assim, eu quero que você até explique que as pessoas às vezes conhecem como uma Spring School, uma escola de idiomas, mas agora ela virou uma holding de educação, né? Até fala você um pouquinho. Então, hoje a Spring ela começou como uma escola de inglês, lá atrás, uma escola de inglês. Depois ela virou de inglês e japonês, ou seja, ela virou escola de idiomas. Tinha até tagalo, chinês, ela virou uma escola. Isso aqui no Japão, né? Porque a gente tem 2 no Brasil também. E lá no Brasil a gente tem vários outros idiomas. Então, ela começou realmente como uma escola de idiomas, mas ela foi evoluindo e tem motivos para isso. Foi muito com o objetivo, com o propósito, com missões. Nunca foi assim, nossa, que legal, vamos vender isso. Não. Tem uma missão por trás daquilo que a gente traz. Por exemplo, a gente é polo da Uniara, da faculdade da Universidade de Araraquara. E a gente trouxe a Uniara aqui para
levantar a comunidade brasileira, para fazer a galera se formar, fazer faculdade, criar uma profissão, desenvolver a mente. Então, sempre tem uma missão por trás. Além da Uniara, tem cursos técnicos profissionalizantes. Então, quem não quer fazer uma faculdade, tem a Spring Ultra Cursos, que são cursos profissionalizantes de empreendedorismo. Às vezes a pessoa fala, não quero fazer 4 anos de administração. Faz um técnico de 6 meses. Saca? Mas só o detalhe que é online, então, né? Dá pra Nossa, fazer. é online, dá pra fazer de qualquer lugar, plataforma interativa. É muito bacana. Eu queria empreender, não sei por onde começar. Faz um técnico de empreendedorismo, sabe? Então, assim, a gente, fora isso, tem também supletivo, porque eu percebi que muita gente queria fazer a faculdade, mas não tinha terminado. Beleza, a gente resolve, trouxemos supletivo também. Que legal. Então, assim, tudo que for voltado a educação, a desenvolvimento pessoal, né? Suzy sabe, já participou de cursos, né, que a gente promoveu. Sou muito grata por isso. Né? Amém. E esse é o ponto, cara. Com certeza você aprendeu muita coisa que fez virar as chaves. Se você fez aquele curso, você só pôde fazer aquele curso porque o Newton passou no curso que a gente trouxe para ele. Sim. Sabe? Então, isso que a gente quer criar, essa comunidade mais desenvolvida. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa missão. Então, a gente trabalha muito em cima disso. Então, hoje, a Spring, além disso, a gente trabalha com intercâmbio. A gente tem um escritório de intercâmbio na Austrália. Então, ela já é muito maior do que só o que o pessoal vê como Spring School, né? Então, a Spring tem a Campus parte dos livros, né? tem Spring Books, que são livros também. Então, assim, ela já está bem estruturada, né? Agora, como tocar isso? Trabalhando, sei lá, das 8 às 5. Não, aí fora também que eu gosto, como eu gosto muito de decoração, dessa parte, então a gente tem alguns imóveis também que a gente faz de alugar e tal. Então, assim, tem várias coisas envolvidas. Então, a gente meio que, assim, dá conta de tudo, tipo assim, da gente. Então, quando sobra um tempinho, a gente faz alguma coisa, entendeu? Só que uma coisa de rotina que a gente faz todo dia é ir pra academia junto, entendeu? Então, a gente vai pra academia junto, aí toma café da manhã e às vezes ele vai pra um canto, eu vou pra outro e depois a gente se encontra. Mas, assim, um dia específico pra tirar pra... Foi hoje, ó, por exemplo. Hoje que, na verdade, tá aqui, né? Nem foi tão sozinha. Mas esse lance de eu trabalhar muito é porque a minha visão de trabalho é diferente. Já não é mais a visão da galera de trabalhar. Eu costumo falar que eu me aposentei aos 25 anos. Eu me aposentei aos 25. Quando eu me aposentei? Não financeiramente, mas de trabalhar eu me aposentei aos 25. Financeiramente deve ser aos 31, mais ou menos. 31, 32. Mas de trabalhar aos 25. Por quê? Porque eu já trabalhava com aquilo que eu amava fazer de verdade. Eu amo dar aula. Até hoje, quando eu posso, eu arranco o sorte e pulo na sala de aula. Então, é algo que eu gosto muito. Então, hoje, quando a gente fala, por exemplo, a gente foi para Havaí. Legal, passear. Fiz questão de visitar a Universidade da Havaí lá. A gente chegou lá, não vimos quase nada, né? Mas a ideia era visitar. Teve que ela gosta, o rolê dela é totalmente diferente do meu, né? E daí, como vocês fazem? É simples, tem que saber fazer, né? Aí às vezes sai atrito, né? Não, eu já tenho as manhas já. Ela tem que saber fazer o dela, eu tenho que saber fazer o meu, por exemplo. Ela queria ir num outlet, acho que no dia, ou algum shopping, não lembro. Ela queria ir em algum lugar pra ir fazer compra, né? Pra ir olhar as coisas e fazer compra. Só que eu sou um cara que eu gosto de experiências, né? Eu não sou um cara de comprar coisas. Nem quer comprar nada. Não preciso de nada. Eu vou comprar uma cueca. Não preciso. Gente, é terrível. A mulher não precisa precisar. A gente quer ver uma coisinha, não é? Um negócio. Aí ele não quer nada. Eu sou bem diferente. Eu não sou coisas, eu sou pessoas. Porque, não sei se você lembra, existe coisas e pessoas. Né? Ou você é ligado mais a coisas e tá tudo bem, ou você é ligado mais a pessoas, né? Eu sou mais ligado a pessoas. Eu também sou a pessoa. Mais pessoa, né? E você deu uma pensada nisso, né? Acho que eu também mais as pessoas. Coisas. Ali o meio termo, né? Se puder juntar todo mundo e fazer uma compra, é legal também. Mas aí, por exemplo, a gente tava lá e a gente ia nesse lugar e eu falei... E no caminho eu tracei ali como é que fala? Um desvio, né? Então a gente ia pra onde ela queria, mas a gente ia dar uma parada onde ela queria ir, né? Que aí a gente foi conhecer Pearl Harbor. Porque eu já fui pro Hawaii pra curtir com ela, mas o tempo inteiro eu tava ali pra ver se eu consigo fazer, e dá, pra ver se eu consigo fazer intercâmbio pros alunos daqui conhecerem, fazer essa experiência de usar o inglês e tal no Havaí. Então eu falei assim, cara, legal, a gente vai ter essa experiência. O que seria uma experiência legal? Pô, visitar Pearl Harbor, né? Que é onde teve o ataque
do Japão, a base militar americana. Então a gente foi lá conhecer e tal. Não é um rolê, uau, que divertido. Não, é histórico. Né? É até triste, na verdade, né? Porque tem ali o museu onde mostra bomba, mostra, enfim, né? Igual tem aqui o Hiroshima. Não é um negócio assim super tonoshi, então super divertido. Mas eu queria ver para poder fazer esse para as crianças também conhecerem, para né, me conhecer, para me conhecer. Então, eu tô falando disso porque para mim isso é trabalho, entendeu? Então o tempo inteiro eu tô entenda. As pessoas vão achar que isso é trabalho, para mim isso é normal. Sim. Então por isso que assim, o tempo inteiro eu tô pensando em o que a gente pode fazer para agregar mais valor, sabe? Tanto para a escola como para os alunos, para a equipe. Então é isso que eu fico pensando o tempo inteiro, né? Por isso que eu penso o tempo inteiro no trabalho. Sim. Mas aí a gente sempre acha um espaço, né? Só tem que saber. Porque, ó, aí a gente teve essa viagem agora em janeiro. Só que antes a gente foi pro Brasil, a gente tivemos umas férias lá, mesmo assim trabalhando. Depois a gente ficamos em Recife uma semana tranquilo. Então a gente tem esses espaços que a gente tira, entendeu? Sim. E aí lá em Recife. Então, okay. Não, na verdade fica num resort maravilhoso. Tipo, é um resort de 5 mil reais a diária, gente. Então imagina o resort. Eu e as crianças ficamos só piscina e comendo até não quer mais, minha filha. Brinca aqui, pega. Era o tempo inteiro. Ele ficou fazendo uma mentoria. Acho que ele entrou na piscina uma vez. Você acredita? Ele ficou na mentoria lá. Mas né? aí que tá o lance, ó. É a segunda vez que eu vou exatamente nesse lugar. A primeira vez eu fui sozinho. Fiz a mentoria, muito networking. Muito dos business que eu faço saem dessas mentorias de networking. Muito dos mentores, eu fiz conexão nesses grupos de mentorandos. E a primeira vez que eu fui sozinho, né? E aí eu realmente entrei na piscina uma vez. E a única vez que eu entrei foi pra atravessar pro meu quarto. Porque tinha que passar. Não, tava no último dia. Eu falei, cara, no último dia eu não entrei na piscina. Eu vou passar. Saí lá do outro lado e fui pro meu quarto e acabou, foi isso. Só que, por que eu não curti o resort? Porque eles não estavam lá. Entendeu? Agora, na segunda vez, eu curti muito. Mas você entrou na piscina uma vez? Mas eles estavam lá. Ver eles curtindo é o que me faz curtir a parada, entendeu? Então, essa é a parte que rola da minha realização. Né? Entendi. Legal. Muito bom, né? Muito gostoso mesmo. A gente vai finalizando. O que vocês poderiam deixar, assim, né, de mensagem para as pessoas sobre relacionamento? Principalmente, acho que a galera mais jovem aí, ou também as pessoas que tá com um relacionamento meio, mais ou menos. E aí, mano? Vocês experientes, né? Eu não sei, que pra mim a gente leva tudo com leveza, entendeu? Então eu acho que é isso. Levar com amor, com leveza, com respeito. É isso. Seguinte. E você? Vocês acreditam em encontrar sua metade? Quando a pessoa fala assim, cara, você tem que encontrar a sua metade. Difícil, hein? Eu acho que eu não acredito. Encontrar Será que vocês encontraram metade a sua assim? metade, cara? Eu acho que é difícil encontrar metade. Não acho que. Eu O acho que você que. acha? Não Porque sei muito. essa é uma pergunta Existe. profunda, né? Porque assim, tudo que a gente fala, a gente está ensinando o nosso consciente, nosso subconsciente a operar daquela maneira. Muito se fala, tipo assim, quando você não está se relacionando, você tem que buscar a sua metade. Você tem que buscar aquela pessoa que vai te complementar, né? E não é verdade. Esse é o ponto. A pessoa, para ela ser feliz, cara, ela tem que estar inteira. Ela não tem que buscar alguém para completar ela. Ela tem que ser Saca? feliz antes, ela tem que estar bem consigo antes, né? Sim. Ela tem que ser completa. Ela tem que a felicidade não vai estar no outro. Que é aquele lance de falar, pô, quero que ela me faça feliz. É um Não, peso muito grande feliz. pra você colocar em Na outra alguém, né? pessoa. E é uma expectativa também, você gera uma expectativa sobre a outra pessoa que você não tem Pois controle, é, assim, não pois tem? é. Sim. Então, se é um conselho que eu vou dar para o pessoal que está assistindo a gente, é justamente isso. Esquece esse lance de encontrar a sua metade. Porque seria até... Se você somar meio com meio, dá 1. E olha lá. É verdade! E olha lá, É sabe? verdade! Então, matematicamente falando, já não dá muito certo. Meio com meio vai dar 1. Se você é inteiro e você for atrás de uma pessoa que também é inteira, já a matemática melhorou. 1 com 1 dá 2. Você dobrou, saca?
Então, assim, esse lance que as pessoas têm que entender é sim se conhecer, saca? Porque se eu me conheço, que é o lance da PNL, da programação neurolinguística, quando você se conhece, quando você conhece seus pensamentos, você sabe os gatilhos de emoção que você tem, aquilo que te faz feliz, aquilo que te deixa triste, aquilo que você precisa mudar, fica muito mais fácil de você trabalhar em você para que seja mais fácil você lidar com o outro. Sim. Saca? Então, a pessoa tem que se conhecer primeiro, ela tem que ser inteira, não metade, ela tem que ser inteira, ela tem que buscar desenvolvimento, estudar, crescer. E aí, naturalmente, você vai atrair uma pessoa inteira também. Se você tiver pela metade, você vai atrair uma pessoa pela metade. Se você tiver inteiro, você vai atrair uma pessoa inteira. Então, não é também que o pessoal que só não consegue se relacionar, né? Acha que não tem ninguém no mundo, né? Tem que estar sensível também, né? Mas trabalhar em você primeiro para depois trabalhar na outra pessoa. É muito importante que a pessoa realmente, como você está falando, se conheça, né? Que ela saiba trabalhar nela mesma. Existe uma sequência lógica, porque assim, eu me considero tranquilamente, falo isso que eu acredito que a Nevelyn também acredita, não, eu sei que ela também é. Eu me considero uma pessoa muito feliz, realizada em vários sentidos e com prosperidade. Em que sentido de prosperidade? Porque quando a gente fala de prosperidade, as pessoas automaticamente linkam a grana, saca? E prosperidade não é só grana, cara. Também mas não é só grana. Prosperidade, você pode ser próspero financeiramente, mas você pode ser próspero na família, você pode ser próspero de saúde, saca? Você pode ser próspero de um monte de coisa. Prosperidade tem a ver com sucesso, né? Você está realizando a parada e você está alcançando seus objetivos, suas missões aí. E tem uma sequência que eu analisando, eu criei uma mentoria, né, que eu abro uma vez por ano. Tá? Não estou vendendo não, só vou falar mesmo. Mas eu abro ela realmente uma vez por ano. Eu abri ano passado, provavelmente vou abrir esse ano de novo, daqui uns 2-3 meses. Que ela chama Princípio Go. Go do Nihongo, que são 5 princípios, e também Go no sentido de ir, né, de você crescer. E é uma mentoria que ela está muito focada na prosperidade de 5 áreas. Então, se a pessoa quer ser próspera em qualquer uma dessas áreas, é só ela entender esses pilares, né, esses princípios, não quebrar esses princípios e entender as regras que mantêm cada princípio desse, né? Então, os 5 princípios são o seguinte, por isso que eu estou falando, porque tem a ver com o podcast. O primeiro, a base, porque é exatamente o Candido 5 que eu montei, tá? Então, a base de tudo, qual que é? Família. Base de tudo é família, cara. Então, se a pessoa não consegue ter uma base sólida, não adianta você ter grana. Não adianta. Mas eu tenho muito dinheiro. Mas você não dá atenção pra tua família, velho. O que adianta? Não, mas eu sou um cara muito saudável. Né? Mas tudo bem, mas você não tem seus filhos junto com você, você não tem sua esposa junto com você. Porque tem pessoa que só quer saber da academia, por exemplo, né? E aí passa o tempo inteiro na academia, mas não fica em casa com os filhos. Tem pessoa que só quer saber do trabalho, mas não fica em casa. Tem pessoas que, até um erro que porque os 5 princípios são família, que é a base, o desenvolvimento pessoal, a parte da inteligência, tá? Que vem a inteligência emocional, a inteligência consciente mesmo, toda essa parte do desenvolvimento pessoal. Então, a base é a família, inteligência emocional e inteligência consciente. Em cima de tudo tá a fé. Então, a fé ela é muito importante, né? Por isso que ela tá em cima, porque ela vai cobrir tudo. E depois vem a parte financeira e a parte física, né? Então, vem a física e depois vem a financeira. A financeira é a última, é a menos importante, saca? Só que se você entender e defender todos esses princípios, a financeira ela acontece normalmente. Porque todo mundo que entra para essa mentoria, eles entram querendo ser próspero, saca? Não, querendo prosperidade e na maioria das vezes financeira. Né? E aí eles entendem que, peraí, antes eu tenho que cuidar da minha casa, cara. Não, peraí, mas para eu ser próspero eu tenho que me desenvolver, senão não dá pra ser próspero. Pra eu ser próspero, cara, eu tenho que entender que tem um ser criador, tem que ser... E aí eu deixo aí a galera falar, você pode falar o universo, se você quiser, não importa, mas você tem que ter uma fé, saca? Porque o lance é fé. E aí depois você tem que cuidar da sua saúde, porque não adianta você ter dinheiro e não ter saúde também. Então esses 5 princípios, eles ajudam as pessoas a alcançar prosperidade em todas as áreas da vida dela, saca? É entender os princípios, estabelecer regras para defender cada princípio e aí a pessoa consegue prosperar. Agora,
família é a base. Ai, gente, muito Tá, obrigada muito por obrigada. vocês tirar o A gente tempinho que aqui bater esse papo com a Muito gente. obrigada mesmo. Ficamos muito Muito felizes. Vocês têm que voltar pra falar sobre educação. Falando de filho, a gente faz umas 3 horas de podcast. É assunto Tem que tanta coisa pra falar, né? Aham, é assunto que não acaba, né? O próximo a gente Sim. grava lá no estúdio da Spring. Ai, que sim, legal! sim. Vamos lá conhecer o estúdio da Sim. Spring. Que Onde o legal. pessoal acha vocês? O meu Insta é @GutoSpring. Spring, que o pessoal Spring. acha mais fácil. Eu falei pra Suzy, eu não vou falar o nome porque eu vou falar errado. Mas acho que acha como @GutoAguiar também. Eu acho que na minha bio tá como Guto Aguiar, mas o meu arroba é GutoSpring, né? Acha. Guto Aguiar, GutoSpring. Guto Aguiar, Guto Spring. O Enevro Insight também. Então sigam eles lá. Sigam também o Donas. Pode falar. Não, se me achar, acha ela, não tem. Sigam também o Donas. A gente faz live lá no Insta todas as terças, às 8 horas da noite, com vários assuntos, com convidados sempre diferentes. Bem Vários- legal. Isso. Deixa comentário, compartilha com todo mundo. Muito obrigada pela sua audiência e até mais. Beijo. Beijo, fica com Tchau, Deus. tchau. Tchau. Thank you. Gente, obrigada, obrigada, gente. gente. Thank you, meninas. Thank you very much. Meu cabelo não ficou